Bom dia a todos. Estão todos a ouvir? Penso que nós podemos dar início ao webinar da ADEC por ocasião dos nossos 23 anos na defesa e proteção do consumidor cabo-verdiano. Agradeço a presença de todos, a oportunidade de refletirmos um pouco sobre a atividade da ADECO nestes 23 anos. A ADECO é a Associação Nacional com mais proeminência na defesa dos consumidores, dos nossos consumidores. Gostaríamos de levar um pouco a conhecimento da comunidade, um pouco deste trabalho muito meritório, levado a cabo durante 23 anos, com muito esforço a defender a parte mais vulnerável da relação de consumo, que são os nossos consumidores. Temos aqui um painel muito interessante. Vamos não só refletir sobre o passado, o presente, as perspectivas de futuro, as possibilidades de mudança de atividades e da lei, falar, saber um pouco o que é que se espera da DEC e seguir para a frente. Temos aqui dois painéis. O primeiro painel vai refletir sobre o nosso passado e presente. Iniciará, originalmente nós tínhamos previsto uma primeira apresentação do Dr. Blarmino Lucas como sócio fundador da ADEC. Uma pequena emergência, vamos ver se ele vai iniciar o painel ou se começaremos com o nosso segundo painel, que refletirá sobre os principais marcos, conquistas e vitórias da ADECO, com o nosso jurista e amigo Dr. Éder Brito. Será o nosso primeiro painel. O segundo painel já olhará para o futuro das nossas atividades e das expectativas dos consumidores. Iniciaremos com a nossa Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ilustre jurista doutora Ineida Lopes, e seguidamente teremos o nosso querido Presidente, o Dr. Marcos Cruz, falar nos desafios atuais da ADECO, que a ADECO tem navegado nestes tempos tumultuosos, e terminaremos com o debate e sugestões. Esperamos que por volta das 9h30 começaremos a debater entre os nossos participantes, encerrando por volta das 9h55 e 10, com também o nosso ilustre membro, presidente do Conselho Fiscal e bastonário da Ordem de Advogados de Cabo Verde, o Dr. Hernani Soares. Portanto, vamos, sem mais delongas, vamos agora dar início com provavelmente a apresentação do Dr. Éder Brito. Vamos passar para o nosso segundo painel, a nossa segunda apresentação prevista. O Dr. Éder Brito vai refletir sobre os principais marcos, conquistas e vitórias da ADECO. Faça favor, doutor. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui a apresentar, esses marcos que assinalam essa caminhada extraordinária que é da ADECO. Nós ouvíamos falar da ADECO em criança e hoje estamos aqui. Ou seja, basicamente vamos falar desse percurso meritório que a ADECO percorreu, e vamos falar um pouco do gabinete aqui jurídico da ADECO. Começo por dizer que ao longo desses 23 anos a ADECO alcançou vitórias e conquistas, de valor imensurável para os associados e associadas e para os consumidores cabo-verdianos no geral.
A ADEC iniciou as suas atividades com escassos sócios, é bom dizer, e praticamente sem recursos financeiros. Com certeza, esses recursos são dos pontos fracos que mais impactam as nossas atividades, isso ainda hoje. Contudo, é extraordinário os marcos e a quantidade de vitórias e conquistas conseguidas, mesmo nesse ambiente que não é muito favorável financeiramente. Como principais marcos e conquistas, a ADEC destaca a criação da associação no dia 20 de maio de 1998. A Assembleia Constitutiva criou a ADEC com a Associação de Âmbito Regional de São Vicente. Depois de um período, aparece o Sr. António Pedro Silva, a Sra. Wanda Évora e o Sr. Rolando Martins, que dinamizaram a associação em 2004. Foi feita uma ativa campanha de mobilização de vontade e angariação de sócios. O número de sócios passou de 64 para cerca de 300. A estratégia adotada. Ainda em 2004, no dia 15 de março, foi comemorado pela primeira vez em Cabo Verde o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E a ADEC passou a ser uma associação de âmbito nacional. Em 2006, a ADEC recebe a primeira contribuição do Estado, segundo a Lei de 88/5 Romano/98, 31 de dezembro. Apesar dos recursos financeiros da associação terem aumentado, o valor atribuído pelo governo continua a ser pouco significativo para uma organização de âmbito nacional, com as responsabilidades e desempenho da ADEC. Em 2007, associa-se à Consumers International e passa a ser uma associação de âmbito internacional. Em 2008, recebe a maior contribuição financeira até a data através de um projeto financiado pela União Europeia. Em 2011, recebe o prémio da OMS pelo combate ao tabagismo. Em 2013, o governo de Cabo Verde concede à ADEC o Estatuto de Utilidade Pública, Associação de Utilidade Pública. Em 2014, torna-se membro fundador da Consumare, que são a associação das associações, o conjunto das associações de língua portuguesa. Em 2013, o governo de Cabo Verde consegue a ADEC. Em 2017, recebe medalha de mérito do Presidente da República de Cabo Verde. E em 2020, sai a decisão do Tribunal Judicial favorável à ADEC no caso contra a Câmara Municipal de São Vicente. Consideramos também como principais vitórias a portabilidade numérica. Foi uma iniciativa da ADEC e os consumidores passaram a ter a possibilidade de mudar de operadora fixa ou móvel, mantendo o número de telefone. A eliminação das taxas de aluguer de contadores de água e eletricidade. A ADEC entregou a várias autoridades uma petição e, após anos de luta, foi alterada a terminologia das faturas de fornecimento dos serviços de água e eletricidade. Criação da Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes no âmbito de um projeto financiado pela União Europeia. Mecanismo de fixação dos preços dos combustíveis. A ADEC defendeu junto das autoridades competentes uma concorrência real no setor dos combustíveis, propôs que fosse revista a forma de cálculo de determinação dos preços máximos dos combustíveis. E isso foi implementado. Eliminação da cobrança do impresso da fatura de água pelas câmaras municipais e uma empresa. Na sequência de uma denúncia de um consumidor, a ADEC constatou que vários municípios cobravam uma taxa pela emissão da fatura ou recibo da água, fato com a qual a ADEC não poderia condescender. Após várias diligências, 8 autarquias comunicaram a eliminação da cobrança do impresso da fatura. Detetor de veias nas pediatrias de Cabo Verde. Com a campanha, a ADEC conseguiu angariar donativos e disponibilizar detetores de veias para os 2 hospitais centrais e uma empresa que ofereceu mais 2 aparelhos para hospitais regionais. Legislação sobre crédito ao consumo. Em 2020, o regime que disciplina os contratos de crédito aos consumidores do sistema financeiro foi aprovado. As legislações em causa vêm disciplinar e adotar exatamente as propostas apresentadas pela ADEC em 2013, no âmbito de um projeto sobre educação financeira. Criação do Gabinete Jurídico da ADEC. Em 2019, a ADEC criou o Gabinete Jurídico e, desde então, aumentou o número de reclamações recebidas e o apoio prestado aos associados e associadas. Em 2020, foram elaboradas 140 reclamações
112 reclamações a mais do que o ano 2019. No ano 2020, houve um aumento considerável de reclamações, muito também impulsionado pelo agravamento do desrespeito dos direitos dos consumidores devido à crise provocada pela pandemia da Covid-19, mas também pela estratégia delineada pelo gabinete jurídico de publicitar através das nossas redes sociais e através da televisão nacional, do nosso programa nas quintas-feiras, do programa DEC Responde, que demonstra os casos avaliados pela DEC de uma forma bastante imparcial e sem referir nomes das empresas nem do consumidor. Ou é que seria a solução em cada caso concreto. E assim os consumidores foram observando em quais temas, em quais áreas que a DECO incidia especificamente. Como reclamações, multi-reclamações e denúncias, nós temos cobrança excessiva de água e eletricidade, problemas com contadores, cancelamento de voos, não reembolso do valor de bilhete de passagem, serviço bancário defeituoso, compra de equipamentos com defeito de fabrico, demora de atendimento, falta de informações, leitura por estimativa, não respeito pelo prazo de garantia, subfaturação de consumo de água, falta de qualidade do serviço de telefone e internet. E as instituições mais reclamadas são a Eletra, a TCV, a TAP Air Portugal, a Unitel T+, e a CISP. Relativamente aos setores mais reclamados. Nós temos eletricidade e água, bens e serviços defeituosos, telecomunicações, transporte aéreo. E quanto às reclamações por ilha, São Vicente, obviamente, sendo aqui a 7, temos mais reclamações, seguido de Santiago, seguido da Ilha do Sal, Santo Antão, Fogo, São Nicolau, Boa Vista e uma parcela bem pequena de diáspora, Estados Unidos. São as reclamações. Também nós temos aqui a criação do modelo de reclamações para cada setor específico. Nós temos hoje em dia um know-how de como reclamar para cada setor financeiro, elétrico, de água, etc. Também temos a realização de reuniões de mediação e conciliação. Já vamos em 8 reuniões de mediação e conciliação, só não conseguimos resolver somente um caso que não conseguimos resolver através da medida de solução extrajudicial, somente de um caso específico, e nos restantes também temos tido algum sucesso no que toca às reclamações, mas ainda temos muito caminho a andar, ainda temos muito a sensibilizar, tanto relativamente às empresas como relativamente aos consumidores. Os consumidores também têm de ser mais ativos nas reclamações e, enfim, é o que é que nós temos hoje relativamente à DECO no que toca às conquistas, ao percurso e ao gabinete jurídico. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Éder. O Dr. Éder tem sido uma peça fundamental no processo de acompanhamento das queixas dos consumidores, no processo de acompanhamento e feitura de pareceres para as várias agências reguladoras, instituições e entidades relativamente aos direitos dos consumidores, portanto um agradecimento especial. Depois desta pequena visão para o passado e presente da ADECO, passamos agora para o futuro, uma reflexão para o futuro. E vamos então convidar a doutora Ineida Lopes, presidente da Mesa da Assembleia Geral e jurista, para nos fazer uma pequena panóplia de mudanças na Lei de Defesa do Consumidor que podem contribuir
para um mercado mais justo e sustentável. Obrigada, doutora. Conseguem ouvir? Doutora, agora sim. Muito bom dia a todos. Eu vejo que nós temos aqui um painel enorme, temos muitos participantes. Eu gostaria de saudar especialmente ao nosso bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. Hernani, que entretanto também é o presidente do Conselho Fiscal. Uma saudação também especial ao Dr. Jorge Manuel Morgado, da DECO Portugal. Muito obrigada. E também, eu não vou alongar, porque a lista é enorme, mas também saudações especiais ao nosso presidente da Associação Marco Cruz e os demais representantes das câmaras municipais e sociedade civil que estão presentes nesta webinar. Bom, a mim coube a parte de falar sobre as mudanças, as alterações possíveis à Lei de Defesa do Consumidor. Eu, antes de falar de mudanças da Lei de Defesa do Consumidor, eu tenho que confessar que há uma cautela, há uma preocupação que nos toca a todos, é que a Lei de Defesa do Consumidor, com 23 anos, ainda não está regulamentada. Então, sugerir alterações sem antes a regulamentação, ou terão de ser as duas coisas juntas, ou senão antes a regulamentação e depois alterações, mas as duas coisas são necessárias. Porque muitas vezes nós ficamos de mãos e pés atados porque não temos regulamentação, só temos a lei objetiva e depois não conseguimos solucionar o caso concreto. Mas ainda assim, pensando que é possível fazer as duas coisas juntas, tanto a regulamentação como possíveis alterações, eu neste momento já falava mesmo numa codificação, já que, para além da Lei de Defesa do Consumidor, já nós temos uma grande variedade de legislações avulsas, que já vai um caudal enorme, que, para mim, na opinião pessoal, já poderíamos sim falar de uma codificação das leis de defesa do consumidor. Mas pronto, cada coisa no seu passo. Para mim, o passo fundamental seria a regulamentação, juntamente, quem sabe, com possíveis alterações que vou agora propor e vou ter que ser rápida, já que o meu tempo é bastante limitado. Agora, em matéria de alterações à Lei de Defesa do Consumidor, de forma que esta lei possa responder mais cabalmente e ser mais justa para os consumidores, eu diria que, tendo em conta o mundo global que nós temos hoje, tendo em conta a forma como o comércio é feito, globalizado, generalizado, apesar de, ultimamente, eu estou a falar das situações de compras online, vendas à distância que se faz e que foi muito potenciado agora com a pandemia, isto foi muito potenciado. Muitas vezes nós compramos à distância e depois, quando nós temos o produto não é aquele que nós queremos por várias razões. E nós não temos ainda, na nossa Lei de Defesa do Consumidor, um dispositivo que possa regular o direito ao arrependimento, que é desistir do negócio, desistir da compra, independentemente do motivo. Nós temos, sim, na nossa Lei de Defesa do Consumidor, um direito à retratação. Só que o direito à retratação é um direito limitado, porque nós ficamos limitados a retratar se o produto não detiver as condições objetivas de qualidade. Os níveis mínimos e objetivos de qualidade nós podemos retratar em 7 dias. Já o direito ao arrependimento, por ser um direito já mais vasto, em que nós não podemos, nós não estamos ligados à necessidade de justificar o porquê do arrependimento, e no contexto atual, e como as coisas vão se processar, porque hoje em dia as compras online e vendas à distância vão tomar o seu lugar no mercado, esse instituto aqui do direito ao arrependimento torna-se necessário para os tempos de hoje, para a nossa legislação. Outra alteração que eu acho que podia ser proposta
é tentar encontrar na lei um mecanismo de obrigar os prestadores de serviços, os operadores económicos, a uma obrigação de prestação de orçamento, de realização de orçamento prévio. Eu falo disso, estou a ver, por exemplo, o prestador de serviço do bate-chapa, do mecânico, né? Nós levamos o nosso carro, deixamos lá, depois vamos lá e vamos buscar e é o que eles disserem é que nós pagamos. Porque eles não têm uma obrigação de prestação de orçamento prévio, que deve ser aprovado. Aqui nós não temos, nem podemos obrigar. Eu falo, por exemplo, de outros prestadores de serviços, da construção civil, entre várias outras situações em que nós precisamos de um orçamento prévio para poder saber se nós vamos firmar negócio ou não. O que é certo é que, tal como está a nossa lei, nós não podemos nem obrigar a que o prestador de serviço preste tal orçamento. Não há uma obrigatoriedade. Então. Eu também gostaria de ver consagrado na lei, né, um mecanismo que permitisse, que desse algum poder à associação de intervenção, de decisão, mesmo que seja uma intervenção ou um poder decisório mínimo para situações ultra urgentes, ultra graves. Por exemplo, eu estou a falar de uma situação em que o consumidor vai ser-lhe cortada a energia elétrica numa plena sexta-feira, em fim de semana, que é proibido por lei, mas não responde, mas que, entretanto, se a reclamação chegar à ADEC e a ADEC tiver esse poder de poder travar este corte, seria bom. Estou a falar das situações ultra urgentes. Então, já que a ADEC tem, nesse momento, é um papel mais de mediador, de conciliador, mas ele precisa também, a ADEC precisa também de algum poder de decisão, nem que seja nas coisas mais breves. Por exemplo, o poder de mandar retirar do mercado produtos fora de prazo, porque nós funcionamos com as reguladoras sediadas na praia, até que se retira um produto fora de prazo do mercado, lá se vai muito tempo e as pessoas já compraram e, entretanto, já podemos estar a causar um problema de saúde. Então, poder de, por exemplo, retirar publicidade indevida, quer dizer, para ver uma forma de legalmente poder atribuir à ADEC não só o poder de mediação e conciliação coletiva, mas mínimos poderes decisores para situações graves e urgentes. Também, não sei se o meu tempo como é que está, gostaria de também poder ver na lei algum mecanismo que previsse claramente a natureza ultra urgente ou urgente dos litígios de consumo. Nós sabemos que, por natureza, são urgentes, mas não está tipificado na lei para os pleitos de consumo se a sua tramitação deve seguir a forma urgente, quando devia seguir, então, se não está, que seja criada esta forma, que sejam criados até tetos máximos de duração entre a entrada de uma queixa ou de uma ação no tribunal e a sua saída, tetos máximos de decisão, por serem situações que merecem uma decisão mais rápida possível. Bom, para já são basicamente estas. Eu tenho uma lista enorme, mas eu sei que o meu tempo é limitado, tenho outras pessoas para falar, mas isso poderá ser objeto de outras situações em que podemos propor alterações, que a lista minha é longa. Muito obrigada, então, pela vossa atenção. Muitos agradecimentos, doutora Eneida, também para destacar aqui a dedicação da doutora Eneida durante estes últimos anos de atividade da ADEC, dedicação à causa. É alguém com que a ADEC sempre pode contar. Seguidamente, nós vamos falar um pouco sobre os desafios atuais da ADECO. Também para notar que nós temos connosco o ilustre Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Brava. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença, obrigada pela presença de todos. Vamos agora ouvir o nosso presidente da direção, o Dr. Marcos Cruz, a quem também agradecemos, um agradecimento pessoal
por ter tomado as rédeas da nossa associação, posteriormente à presidência anterior, que foi bastante ativa, um braço especial pela sua dedicação à causa e à associação. O presidente do Conselho de Direção vai nos falar sobre os desafios atuais com que se tem enfrentado a associação. Passo a palavra a si, Dr. Marco Cruz. Bom, muito bom dia a todos, boas-vindas a todos, obrigado a todos pela presença, pelas comunicações já feitas e, de fato, parabenizar a nossa associação, porque, de fato, são 23 anos de muita luta, de muita resiliência, de muitas conquistas, de forma que os fundadores, os associados, os funcionários, os colaboradores, os nossos amigos, os nossos parceiros internacionais, DECO, Portugal, Sr. Jorge Morgado, muito obrigado por todo o suporte também que emprestou à DECO na sua afirmação também. Fizemos muitas ações conjuntas e também aproveitamos muito saber fazer da própria DECO Portugal. E, de fato, nós temos é que estar muito satisfeitos, porque manter uma associação 23 anos, nós acreditamos que já é um jovenzinho, não é? Mas temos que estar muito contentes com o percurso feito até aqui, porque, de fato, podemos dizer que esta associação é um ativo da nossa sociedade. Uma causa que todos nós nos revemos, de certa forma, e é com muito carinho que nós todos olhamos para esta associação, mas tem sido uma longa jornada. Muita luta para manter esta associação de pé, para mantê-la relevante à sociedade, para defender a causa dos direitos dos consumidores, e porque a DECO insere-se num país que ainda está em construção. As instituições ainda estão em Cabo Verde. Apesar de 23 anos, entendo que ainda a DECO está em fase de instalação. Apesar de muita atividade feita, informação, atividade presencial também. Temos feito muitas atividades em todo o território cabo-verdiano, mas é preciso que a DECO ainda continue exatamente a se afirmar como uma associação nacional. Mas, de fato, o desafio hoje em dia para a DECO é passar um pouco da fase, da base do voluntariado para a base profissional. O que eu quero dizer é o seguinte: a DECO sempre vai contar com os seus voluntários, com os seus parceiros, com as pessoas que colaboram com a DECO, mas cada vez mais, como as coisas aqui em Cabo Verde estão a se complexar, a tornar-se cada vez mais complexos, a DECO viu novas agências de regulação serem criadas em Cabo Verde. Nós, hoje em dia, temos relação com essas 9 agências, cada uma com as suas questões. Temos que cada vez mais nos pronunciar em cada um desses setores da sociedade. E, de fato, é muito desafiante para nós continuarmos a acompanhar as agências de regulação. Só para acompanhá-las é preciso ter uma estrutura para tal, né? Por isso é que nós solicitamos até ao governo que revise exatamente
o financiamento que é atribuído a esta associação, porque de facto não, como é que eu digo, aquilo que se demanda hoje em dia desta associação não é possível fazê-lo com os recursos humanos e financeiros que nós temos hoje. E eu creio que até o governo reconheceu isto com uma visita há 2 anos do Sr. Secretário de Estado, Carlos Monteiro, em que até solicitou que a DEC fizesse uma proposta do que é que seria um subsídio adequado para esta associação. E nós até o fizemos e esperamos que com o novo governo, acho que o Sr. Carlos Monteiro está no governo como ministro neste momento, eu gostaria muito que nós discutíssemos seriamente esta questão. Porque, apesar de nós termos 8 ou 9 agências de regulação em Cabo Verde, o papel que a DEC desempenha, nenhuma agência de regulação vai substituir. Nós ficamos muito satisfeitos quando vemos a agência de regulação cada vez mais com uma preocupação em defender o consumidor. Isto é também da sua responsabilidade, mas o papel reservado à associação não vai ser substituído por nenhuma agência de regulação e, portanto, é importante, como se fala muito num sistema nacional de defesa do consumidor, o governo até fala muito neste termo, mas não é possível nós termos um sistema à altura se nós tivermos agências de regulação bem financiadas e tivermos uma associação ainda que se debate no dia a dia de como é que vai manter os seus quadros. Porque nós temos hoje pessoas que se entregam muito a esta causa, mas a DECO ainda está numa situação muito frágil, porque nós sabemos que de uma hora para outra nós podemos perder esses colaboradores, por exemplo, por questões profissionais, de outros desafios que eles podem, por exemplo, encarar, de forma que o gabinete jurídico que nós temos hoje em dia, de uma hora para outra, eu posso ter problemas em manter técnicos neste gabinete de comunicação. Portanto, é urgente resolver essa questão, porque eu creio que a DECO, como foi relevante criar esta associação, muito mais relevante hoje manter uma associação dinâmica em Cabo Verde. E é preciso que esta associação continue a ser uma associação, como é que eu digo, dinâmica, no sentido de como, por exemplo, a DECO sempre teve uma postura inconformista. Por exemplo, propomos Carta de Direitos dos Doentes, exigimos transparência no mecanismo de fixação de preços, portabilidade numérica, tribunais de pequenas causas. É preciso que esta associação continue exatamente ao ataque. Nós não podemos ter uma associação que fique só a reagir, a mostrar, mas é preciso que essa associação tenha a sua agenda própria, mas é preciso que, para isso, que ela tenha exatamente recursos humanos para fazer isto. E continuar a ser um observatório dos direitos e deveres em Cabo Verde. E é o grande desafio de estarmos mais presentes, descentralizar a DECO para as outras ilhas. Estar mais presente, porque ainda temos ainda situações muito frágeis em termos de direito e defesa do consumidor. Bom, eu ficaria por cá. Agradeço. Obrigada, Presidente Marco Cruz, mais uma vez, pela sua intervenção. Um abraço, caso de todos nós. Vamos então agora passar para o Dr. Hernani Soares. Tínhamos inicialmente previsto fazer o debate agora, mas vamos ouvir o Dr. Hernani Soares primeiro, devido a outros compromissos,
e seguidamente faremos a nossa ronda de debate e esclarecimentos. Já vi que estamos com muitas questões por esclarecer, como é natural. Vou então solicitar a intervenção do Dr. Hernani Soares, bastonário da Ordem dos Advogados, presidente do nosso Conselho Fiscal, amigo de longa data e também um membro da Associação há já muitos anos. Muito obrigada, doutora Eva. Caros amigos e convidados aqui presentes. Bom, derivado a outros compromissos que eu já tinha assumido, vejo que não posso condicionar o evento até que chegue ao fim. Eu acho que o debate irá ser interessante. Mas o Dr. Éder Brito começou explicando a existência da ADEC e eu lembro, ainda antes de ir para a faculdade, o meu pai a falar sobre a constituição da ADEC. Isso, imaginem, ainda antes de ir para o curso, 20 e tal anos atrás, hoje a ADEC já tem 23 anos. Depois que eu chego da faculdade, acabo começando por dar o meu contributo à ADEC, desde essa altura, desde 2005 a esta data. Eu concordo com o presidente Marco Cruz quando diz que a ADEC de facto cresceu muito, mas também a sociedade cresceu muito em termos de desafios jurídicos e desafios na área do consumidor. Eu, particularmente, no contributo que dou à ADEC, já participei em algumas comissões das agências reguladoras em que a ADEC tem assento e, de facto, tem sido um ganho enorme de respeito pela instituição ADEC, mas depois o que falta é o que diz o Presidente, é a tal representatividade nas outras áreas. Eu acho que a ADEC precisa muito mais hoje do substrato humano associativo, digamos assim, de crescer mais para que as suas atuações possam ser muito mais legitimadas pela ação popular, do que propriamente a ADEC já não tem tanto o desafio jurídico das previsões. Nós hoje já temos cláusulas contratuais, a lei das cláusulas contratuais gerais, as agências reguladoras dão assento à ADEC, os próprios operadores económicos respeitam a ADEC. Eu, enquanto advogado, já dei, estou às vezes de um lado e do outro, embora sem conflito de interesses, mas já assisti a operadores quando recebem uma notificação da ADEC, eles não olham a notificação de ânimo leve, eles olham com respeito e têm a preocupação de como responder, né? Portanto, eu vejo que a ADEC hoje está sedimentada na nossa sociedade, mas eu deixo o desafio, e enquanto Presidente do Conselho Fiscal sempre tenho insistido nesta tónica, para apostarmos hoje mais na captação dos sócios nas outras ilhas, para evitar aquilo que o Presidente diz. Por exemplo, as agências reguladoras têm a sua sede na capital, enquanto a ADEC tem a sua sede em São Vicente, para evitarmos que seja considerado sempre que é a tentação da sociedade, que é para minimizar o poder associativo, é dizendo que a associação pode ter caráter, digamos, circunscrever geograficamente a ADEC, a região de São Vicente, o que não é a verdade. E como está aqui, eu vejo a vereadora de São Vicente para a área do consumo, vejo o presidente da Câmara da Ribeira Brava, também eu penso que cabe também às câmaras municipais, no âmbito do poder de desconcentração que eles possam ter, que também suportem a ADEC. É uma tarefa já legal, previsto na lei, que as câmaras municipais devem dotar financeiramente a ADEC na medida das suas possibilidades,
portanto, cabe às câmaras municipais, e, por exemplo, nós assistimos só em São Vicente, onde a ADECO interpôs uma ação contra a Câmara Municipal e teve ganho de causa, mas não é esse o espírito da ADECO, né? Fazer pleitos judiciais para se conseguir esse financiamento, que é um dever legal. Portanto, deixo esse repto para as câmaras municipais darem o devido apoio, porque a ADECO não é uma organização partidária, é uma organização da sociedade civil para apoiar todos os consumidores, inclusive as câmaras municipais. Portanto, uma sociedade que tenha esse desiderato é uma sociedade sempre mais justa e mais equilibrada e com proteção do consumidor. Portanto, desejo parabéns à ADECO, continuemos a dar todos nós o apoio que temos dado, mas que, enfim, os próximos tempos sejam muito melhores do que os tempos passados. Muito obrigado. Muitos agradecimentos, Dr. Hernani Soares, continuações de sucesso. Agradecemos aqui os contributos relativamente à sua experiência na ADECO e exatamente sobre uma das considerações que fez na relação da ADECO com os vários outros atores na relação contratual de consumo, sejam eles os municípios, sejam eles as agências reguladoras, uma relação que quanto mais estreita se puder caminhar, maiores os ganhos para os consumidores e não só, para a própria economia do país. Se tivermos uma economia mais amiga do consumidor, mais fluida e mais flexível, o comércio, o consumo também fluirá. A propósito desta questão, nós temos uma pergunta do Dr. Júlio Moraes. Prazer e seja bem-vindo, doutor, ao nosso webinar. E a pergunta que ele aqui faz é exatamente qual a relação com os serviços de apoio ao consumidor dos reguladores. Será que a ADECO, pelo menos, tem informação da queixa dos consumidores? As queixas endereçadas para esses serviços de apoio? Será que os consumidores recorrem à ADECO caso o consumidor não se sinta satisfeito quando recorre a esses serviços dos reguladores? Uma pergunta pertinente e eu vou passar à doutora Ineida Lopes para me providenciar a resposta. Faça favor, doutora. Alô? Alô? Conseguem ouvir-me? Bem, muito obrigada pela questão colocada. É assim, nós, antes de mais, nós temos que ver qual é que é o nível hierárquico, digamos assim, entre a ADECO e as reguladoras. Porque se formos colocar numa hierarquia, nós podemos dizer que as reguladoras têm uma posição hierárquica superior à ADECO, até porque as reguladoras são as detentoras do com poder decisório e sancionatório, enquanto que a ADECO tem apenas poder de mediação e conciliação. É verdade que as agências reguladoras têm o seu portal de apoio ao consumidor ou de tratamento de reclamações, mas que eu tenha conhecimento, a ADECO não tem conhecimento, passa a redundância, das reclamações que chegam às agências reguladoras, a não ser aquelas reclamações que primeiramente passaram pela ADECO e que foram encaminhadas, por sua vez,
às reguladoras. Aí sim a ADECO consegue ter um controle, digamos assim, dessas reclamações que saíram dela própria para a reguladora. Agora, o inverso, da reguladora para a ADECO não tem conhecimento disto e não há um mecanismo que obrigue a que esse trabalho inverso seja feito. Agora, se me pergunta se o consumidor pode reclamar à ADECO depois de ter reclamado à reguladora e a sua pretensão não for satisfeita pela reguladora e vir reclamar à ADECO, eu digo que o caminho inverso, depois da decisão da reguladora, esse caminho inverso já não pode ser operacional, porque se a reguladora que tem poder decisório já decidiu em determinado sentido, a ADECO, com meramente posição de conciliador, já não poderá fazer muito mais que isso. Aí o consumidor terá alternativa judicial para fazer valer a sua pretensão, porque o caminho inverso da decisão definitiva da reguladora para vir reclamar à ADECO já não pode funcionar como deve ser. Portanto, acho que eram estas duas questões. Não sei se respondi ou se ficou ainda alguma nuvem negra que possa ser clarificada. Agradecimentos, doutora Ineida. Vamos então, espero que tenha ficado esclarecido e se houver alguma dúvida relativamente a esta relação, agradeço que o façam no chat. Temos mais uma questão no chat que foi enviada pelo Dr. Carlos Silva, também muito pertinente, que se prende com a problemática neste momento de retorno, reembolso dos montantes pagos às companhias aéreas por voos que não foram efetivados. Neste caso, vou solicitar a intervenção do Dr. Éder, jurista cá da ADECO, para prestar os esclarecimentos necessários. Dr. Éder. Sim. Relativamente ao cancelamento de voos, aliás, um acontecimento que foi bastante reiterado agora com a pandemia, né, devido ao estado de emergência, que por emergência, devido à pandemia da Covid-19, derivado do coronavírus, nós tivemos de tomar estas medidas excepcionais por causa de um caso também, ele excepcional, caso fortuito de força maior, que é a Covid-19, os voos foram cancelados. As fronteiras foram fechadas e os voos cancelados. Tanto os voos internacionais como os voos nacionais. E neste caso específico, não tem ninguém tem uma culpa, por assim dizer. Ou seja, nem a transportadora, nem a companhia de aviação civil, nem o consumidor. Mas existe uma responsabilidade da parte da transportadora aérea de reembolsar o valor ao passageiro que não viajou. Porque ele, após ter investido um valor, não teve o serviço por parte da transportadora aérea. Não teve um serviço. E ao não ter esse serviço, a transportadora aérea manteve a receita gasta pelo consumidor, passageiro. E então a transportadora aérea tem, por lei, a obrigação de reembolsar o passageiro caso este assim queira. O passageiro também pode ter a possibilidade do que é que se chama de reencaminhamento. Ou seja, o passageiro pode, em vez do reembolso, pedir uma nova viagem nas mesmas condições que a viagem que foi cancelada se realizaria. Após o estado de emergência, várias transportadoras começaram a dar a possibilidade de voucher. O voucher é como se fosse um crédito. O crédito fica lá na transportadora aérea e o consumidor utiliza esse valor
para adquirir uma nova passagem. É uma opção também. Porém, existe um porém que é muito forte e que a DEC está a avaliar devidamente a situação, que é o problema das tarifas Z, ou seja, que é a tarifa que é mais barato, que é a tarifa promocional. Quando o consumidor compra a passagem numa tarifa promocional, as transportadoras têm estado a esconder-se atrás da lei que especifica que, nesses casos, o consumidor não terá direito nem ao reagendamento, nem ao reembolso. E estão a utilizar isso para dizer, não, mesmo na época de pandemia, apesar do consumidor não ter viajado devido a um fato excepcional, está a utilizar esse argumento legal, mas com uma interpretação muito estranha, digamos, para justificar o não reembolso dessas passagens compradas em tarifas Z promocionais, ou seja, mais baratas. Bem, acho que era essa questão. Espero que tenha sido respondida. Qualquer dúvida, podem colocar de novo, ok? Agradecimentos, doutor. Portanto, apesar deste argumento por parte das companhias aéreas, de que o consumidor não terá direito ao reembolso ou remarcação da passagem, acreditamos que o consumidor deverá lutar para este direito legal, que é o de reembolso. Apesar de existirem questões de força maior durante a pandemia, o consumidor à mesma ainda tem o seu direito ao reembolso nos termos do contrato de bilhete de passagem e do direito do consumidor. Outra questão que nós temos do Dr. Marco Cruz para o Dr. Jorge Morgado, novamente damos umas boas-vindas e agradecemos toda a dedicação demonstrada para com a nossa associação, que há muitos anos para cá. E a questão do Dr. Marco Cruz é a seguinte: como vê o financiamento do Estado na afirmação das associações de consumidores, a partir da sua experiência a dirigir a DECO em Portugal durante vários anos? A pergunta é para mim, não é? É? Estão-me a ouvir? Estão a ouvir? Como é que eu vejo a questão do financiamento do Estado? Ora bem, como vocês calculam, há perante esse financiamento posições diversas, não é? Nós conhecemos posições de associações no mundo que acham que é uma forma uma forma impúria de estar digamos que na vida, o receberem dinheiro do Estado, porque isso pode dar origem a alguma fidelização partidária, alguma fidelização ideológica. Por outro lado, há outros que dizem que o dinheiro que está no Estado é o dinheiro dos cidadãos. É o dinheiro dado pelos cidadãos às empresas e dado pelos cidadãos através dos seus impostos, não é? É preciso que nós não nos esqueçamos que os impostos pagos pelas empresas também são, em muitos aspectos, dinheiro dos cidadãos, que entraram no preço final dos produtos, não é? Bem, portanto, em última análise, nós quando temos um apoio do Estado, o que nós temos é o regresso de algum dinheiro, enfim, fornecido pelos cidadãos, que vai ser utilizado em benefício dos cidadãos, dos consumidores. Portanto, digamos que temos aqui um ato que não é propriamente um ato que possa ser criticável.
O que pode ser criticável é o comportamento da associação perante, digamos, a utilização desse dinheiro, perante o posicionamento da associação perante o poder político, e aí é que, vamos lá ver, se o dinheiro que recebemos é em função de projetos que nós propusemos ao Estado, com total liberdade, se somos nós que depois vamos administrar esse projeto e administrar esse dinheiro, se não permitimos que haja intervenções do Estado ou do poder político para de certa maneira, digamos, querer dirigir o nosso projeto, nós pensamos que não há aqui nenhum ato ilegal, nem nenhum ato que seja criticável. O que nós estamos, no fim de contas, é utilizar o dinheiro dos cidadãos para uma ação que consideramos que vamos fazer em representação dos cidadãos, em representação dos consumidores, e que é para a informação, que é para a mediação, que é para, enfim, para o que for, para o que for. Também dizemos uma coisa importante, que é as associações têm a obrigação de criar formas de autofinanciamento formas de autofinanciamento que, de certa maneira, lhes deem uma atividade, digamos que regular, independente dos meios financeiros do Estado para a sua atividade regular. Ou seja, o que eu digo é que dinheiro para pagar a profissionais na atividade geral da associação, dinheiro para pagar a renda, a luz, os custos fixos da associação devem ser tanto quanto possível, assegurados por um orçamento que é garantido pelos consumidores associados. Isto, é evidente que isto não se consegue logo, isto consegue-se com o tempo, mas é importante ter este objetivo, porque depois o dinheiro do Estado aparece para grandes projetos, aparece para ações especiais, e nós próprios vamos ao Estado e dizemos, bem, nós temos aqui este projeto, não temos dinheiro para o fazer. O projeto é importante, como sabem. Para nós o fazermos, precisamos do vosso apoio. E nós conseguimos fazê-lo, digamos que de uma forma com mais qualidade e mais barata, com menos dinheiro, do que eventualmente se fosse o Estado a fazê-la. E, portanto, se apresentarmos as coisas nesta base, eu acho que a relação é uma relação franca, é uma relação transparente. Nós autorizamos necessariamente e sentimos que é obrigatório que a associação que recebeu o dinheiro do Estado depois preste contas ao Estado relativamente ao que propôs e ao que realizou e ao que gastou. Essa transparência é importante. Mas, quer dizer, esta relação não é uma relação, digamos que não estamos a cair no colo de ninguém. Não estamos a cair no colo de ninguém. Nós, aliás, aqui em Portugal, a DECO, eu sempre disse que a DECO não era nem oposição a nenhum governo, nem era apoio a nenhum governo. A nossa relação é uma relação de colaboração e também uma relação de reivindicação. De colaboração porque, muitas vezes, se nós ajudarmos os governos, enfim, em alguns atos, em alguma legislação, enfim, se chamarmos a atenção para alguns aspectos, se houver do lado do governo uma atitude séria, pode utilizar, e digamos que é meritório utilizar a informação privilegiada que nós temos. Mas, por outro lado, nós não somos oposição, mas somos reivindicação, ou seja, nós queremos que os direitos dos consumidores sejam cada vez mais bem previstos, mais bem definidos, através da legislação, mais bem fiscalizados e, por outro lado, enfim, mais bem conhecidos por parte dos cidadãos. E, portanto, esta relação é uma relação também franca, transparente, que é, com o tempo, reconhecida
pelos diferentes, partindo do princípio que vivemos em democracia, pelos diferentes partidos. Porque muitas vezes nós, quando estamos num determinado governo, reivindicamos junto a um determinado governo de um determinado partido e temos o apoio da oposição. Mas esta oposição, mais tarde, vai ser governo. E, portanto, mais tarde vai ter a nossa reivindicação. E, portanto, digamos que a nossa relação com o poder político é uma relação que é definida pelos nossos objetivos, pelos interesses dos consumidores e não pelo partido que está no governo. É clara a posição? Muito obrigado. Muitos agradecimentos, Dr. Jorge Morgado. É clara a posição, sim, os subsídios que a ADECO receber do Estado são montantes dos contribuintes cabo-verdianos, não é? São do Estado de Cabo Verde e não são património de nenhum partido, filiação ideológica ou dos membros do governo, certo? Sim? Certo, sim, sim. Não consigo ouvir a vereadora. Pode, se não se importa de escrever no chat. Ela está mute. Sim, sim. Escreva no chat, vereadora Joana. E obrigada pela sua participação. Abraço. No chat, escreva. Não se importa no bate-papo. Okay. Exato. Sim, assim já consigo visualizar. Muito bem. Então, para agradecer a intervenção, naturalmente, como dizíamos, os subsídios que vierem do Estado são montantes dos contribuintes cabo-verdianos e não estão acoplados a nenhuma filiação partidária, ideológica ou património de membros do governo. Portanto, a ADECO deve sentir-se legitimada para receber estes financiamentos, bem de quaisquer outras entidades internacionais afetas à causa, sem se sentir limitada em termos das causas que deverá defender, são causas e direitos constitucionais dos cabo-verdianos e da associação. Posto isto, e dado o avançado da hora, iremos encerrar. Vereadora Joana, vamos continuar a nossa conversa então fora do webinar, se não se importa, devido ao horário que nós tínhamos de encerrar às 10, mas vou entrar em contato consigo, se não se importar também de pôr o seu móvel aqui no bate-papo. Está certo? Muito obrigada. Também aqui conosco está a doutora Inês Dolci, presidente da Consumare. Agradecimentos pela presença. Esperamos continuar a nossa excelente colaboração. Obrigada a todas as agências reguladoras que tiraram o seu feita com todas as câmaras municipais, os vereadores aqui presentes, muitos agradecimentos. Excelente dia para todos, estamos aqui disponíveis para continuar a nossa conversa fora agora deste formato digital.